Fala pessoal, mais uma situação de Power BI, hoje relacionada a um problema que eu encontrei na prática e que eu acredito que se você não encontrou no desenvolvimento dos seus relatórios, você vai se deparar com essa situação. Eu cheguei a abrir chamado dentro da Microsoft para descobrir como resolver isso e eu não tive, acabei não tendo resposta rápida por lá como eu precisava e não era obrigação deles, é claro, me dar uma resposta rápida, mas eu descobri uma forma de resolver isso. A situação é, olha só, eu tenho aqui esse visual. Esse visual ele foi criado através de um parâmetro, um teste de hipóteses, que eu vou mostrar aqui como que é essa situação. Mas a situação é, por exemplo, quando eu digito um número lá, ó, por exemplo, estou digitando aqui 29.650. E aí, olha só, esse número aqui ele vai alimentar essa tabela. Quando eu dou Enter, veja que o número lá vai alterar, ele vai pular, ó. Olha lá, pulou para 29.670. E não é nenhum erro de desenvolvimento, é para uma situação do visual. E eu fiquei quebrando cabeça por que isso estava acontecendo e eu entendi agora e é isso que eu vou te mostrar na sequência desse vídeo. Vamos lá então. O que é a situação? Por que está acontecendo esse erro aqui? Veja só, como que eu cheguei a esse resultado? Vou excluir aqui para mostrar como que eu fiz isso. Olha só. Vou tirar isso daqui, vou excluir isso aqui, vou excluir isso aqui. Olha só, como que eu criei aqui? Para criar aquele visual lá e chegar a esse resultado, carregando, pronto. Para chegar ao resultado de ter aquele visual, onde que eu fui? Eu fui aqui em modelagem, novo parâmetro e utilizei lá esse novo parâmetro. Por exemplo, uma situação aqui, ó. Esse valor, para ele variar de 0 até 900 mil, é um valor grande que eu precisava, e para ele variar de 10 em 10. Veja que só com isso aqui, ó, ele me permite dar OK aqui. Ó. Então, beleza. Vamos lá, ele está criando aqui essa tabela e esse teste de hipótese. Perfeito. Eu vou lá e vou digitar. Eu pedi para ele variar de 10 em 10. O que eu estou querendo dizer com isso? Olha lá, está variando de 10 em 10 aqui. Ó. Então veja que se eu digitar o número 10, teoricamente ele teria que aceitar lá. Vamos ver se ele aceita? Ó, vou digitar aqui o número 10 e ele voltou para 0. Vou inserir o resultado lá na tabela. Ó, peguei aqui a medida que ele criou, inseri na tabela. Ele não está trazendo o resultado porque aqui está 0. Então, vou inserir aqui 10 e ele não traz o resultado. Ó. Ele pula. Vou inserir um número grande, 500. Ele pulou lá para 900, tá vendo? Deixa eu aumentar esse tamanho aqui. Agora deixa eu mostrar como que eu resolvi isso e o que é o erro aqui. Vou só aumentar aqui o tamanho dos valores para facilitar a visualização. Aqui também vou aumentar, então aumentando lá em entradas numéricas. Vou colocar aqui um 14, beleza. Então olha lá, 14. O que é a situação? Eu quebrei cabeça por que estava acontecendo esse erro. Até que eu sentei e comecei a olhar e olha só isso. Às vezes acontece isso, a gente quebra a cabeça, e aí quando para com calma para analisar, às vezes tomando um cafezinho, tomando uma aguinha para acalmar a mente. Olha só, quando eu passo o mouse em cima do visual, veja que tem aqui, ó, veja que está aparecendo aqui, ó, um sinal aqui, ó. Tem um izinho lá de informação. Então, o que que acontece? Eu, quando passo o mouse lá em cima, ó, e aí eu fui parar e analisar, olha o que está dizendo ali. Mostrando exemplo representativo. Clique para ver os detalhes. O que que acontece? Eu fui pesquisando, alterando os valores, e esse visual, ele começa a dar erro quando você tem mais de 1.000 linhas na sua tabela. Como assim? Veja que essa tabela aqui, ó, ela está com 90.001 linha. Então, se a gente fazer com que essa tabela fique no máximo 1.000 linhas, vai sumir esse erro daqui. Esse erro não, na verdade não é um erro, né? Ele está informando que com um grande número de dados aqui,
ele dá problema esse visual. Basicamente, para um leigo, o que você precisa saber é isso. Não estou dizendo que você é leigo, estou dizendo que eu estou trazendo isso de uma forma que você entenda de uma forma fácil. O que acontece, então? A gente tem que fazer com que essa tabela tenha menos de 1000 linhas. Então, a primeira coisa que eu fiz, eu fui lá e reduzi o tamanho dessa tabela. Então, por exemplo, ela estava trazendo aqui ó, o parâmetro que eu estava utilizando de informações nesse visual, era para que ele agregasse os valores de 10 em 10. Então, o que eu pensei? Se eu fazer isso aqui, alterar de 1000 em 1000, eu vou diminuir o tamanho dessa tabela. Ela está com 90 mil, olha lá. Agora, de 1000 em 1000, ela vai chegar carregando. Vamos ver quantas linhas vai ficar. 901 linhas. Vamos voltar lá? Veja que agora alterou o valor. Ó. Então, se eu vim aqui e digitar aqui 1000, veja que ele não vai pular. Ó. Se eu digitar aqui 111 mil. 111 mil. 111 mil. Olha lá. Tá vendo? Então, até vou colocar aqui um separador de casas decimais para mostrar que eu estou colocando o número correto e ele não está pulando. Vou digitar aqui, por exemplo, 115 mil. Então, 115 mil. Veja que ele não pula. Agora ele não altera o valor e não aparece mais aquele indicadorzinho ali que tinha um pequeno erro, né, digamos assim. Agora, o que é o problema que aconteceu com isso aqui? Era para o caixa. Então, o caixa, variando de 1000 em 1000, ele não ficava legal. O que eu tive que fazer? Eu tive que criar um outro visual desses aqui com uma variação menor. Em vez de ele variar de 1000 em 1000, ele variar de 1 em 1, de 10 em 10. E aí, no final, eu tive que somar isso, somar esse valor grande com o valor mais específico e trazer essa informação para dentro do visual. Então, essa é a forma de corrigir essa situação e você vai ver, ó, aqui está com 901 linhas. Se a gente subir isso aqui para 1001 linhas, ele vai dar problema, vai começar a dar problema lá. Quer ver? Vamos fazer isso aqui acontecer? Vamos colocar aqui, por exemplo, para ele alterar de 500 em 500 e vamos mudar isso aqui para 110 mil. 110 mil. Olha só. Essa tabela vai ficar agora com 1000 e... Não. Ah, tá 500. Eu quero colocar 100 aqui. Ó, se eu colocar 100 aqui, ó, isso aqui vai subir para 1101 linhas. Então, olha o que vai acontecer. Olha lá, voltou o erro. Se a gente voltar isso aqui, fazer ele colocar aqui um valor de 200, só para diminuir esse número de linhas, olha lá, agora ficou com 551. Pronto, não tem mais o erro. Então, a base do valor ali é 1000. Se tiver mais de 1000 linhas com esse erro, aliás, se tiver uma tabela com mais de 1000 linhas, ele vai dar esse problema. Então, tá aí mais um vídeo com informações da realidade e da prática para você utilizar no desenvolvimento dos seus relatórios. Um abraço.